Você vai descobrir 3 segredos de como investir em imóveis e garantir uma aposentadoria tranquila e antecipada sem um grande estresse. Meu nome é Ivan Tonon, vou falar para você como investir no mercado imobiliário com técnica e método para garantir uma aposentadoria antecipada e um futuro tranquilo. Se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreva no canal, dê o joinha e garanta que o conteúdo vai chegar para você toda vez assim que ele sair. E a gente vai postar bastante conteúdo sobre investimento em imóveis e aposentadoria antecipada para você. Primeiro vamos falar sobre imóveis de forma geral. O que é isso? Vamos nos aposentar com imóveis, vamos investir em imóveis durante muitos e muitos anos. E como é que funciona isso? Qual que é a diferença? Vamos deixar claro uma coisa. O investimento em imóveis é um investimento em um mercado, assim como os milhares ou milhões de outros mercados. A única diferença, e que eu acho são as principais vantagens do investimento imobiliário, é que ele tem um baixo nível de risco e um bom potencial de retorno se você sabe o que você está fazendo. Nesse vídeo eu vou falar para você 3 métricas e 3 segredos para você ter bastante consciência de como investir em mercado imobiliário e ter um excelente retorno. E daí, você vai ter só a parte boa, um bom retorno e um baixo risco. Por que um baixo risco? Porque os imóveis não costumam se destruir sozinhos ou perderem valor ou sumirem, Até roubar um imóvel é um pouco difícil, Você não consegue botar uma casa ou um apartamento dentro de um carro e sair com ele embora, ou alguma coisa do gênero, Então, os imóveis são físicos, tangíveis e muito perenes, O imóvel tende a durar 80, 100 anos ou até mais do que isso. Outros investimentos não são bem assim. Vamos dar um exemplo mais ou menos extremo de outro mercado, que também pode ser bastante lucrativo, embora seja bastante mais arriscado. Você pode investir o seu dinheiro em jogador de futebol. Você pode pegar alguns meninos que estão lá na escolinha de futebol e comprar, fazer um contrato com eles e comprar o passe deles. E pode acontecer de um daqueles meninos se tornar um Neymar. Se ele se tornar um Neymar, você está com a vida ganha. Você se aposentou, você está milionário ou bilionário, porque aquele passe se valorizou muito e você tem um percentual, digamos que você tem 20 ou 30% do passe daquele menino que se tornou um rapaz e um jogador de futebol. Bom, isso é ótimo, mas é um risco bastante grande, para você conseguir aceitar o Neymar. Não vão existir 15 Neymares ou 20 Neymares, vai existir apenas um. Chance é que você tenha que gastar muito, muito dinheiro e possivelmente não vai ter nenhum jogador que vai dar um nível de retorno que o Neymar dá hoje em dia. Além disso, ainda assim, tem a questão de que o Neymar, ou o jogador que você está investindo, pode se lesionar, pode não gostar mais de futebol, pode acontecer uma série de coisas, uma série de riscos que podem fazer com que um investimento bom se torne um investimento ruim e você comece a perder dinheiro. Essa dinâmica não acontece com muita frequência no mercado imobiliário. Não que seja impossível, mas é muito menos provável que ocorra no mercado imobiliário. Se você comprou algo e ele tende a valorizar, essa tendência ela costuma durar muitos anos, para não dizer décadas, E em outros mercados isso é muito mais dinâmico. Você faz um investimento bom, ganha algum dinheiro e depois ele começa a retroceder e perder valor e perder mercado. Por que o mercado imobiliário não é tão volátil assim? Porque ele é calcado, ele é baseado numa premissa muito básica do ser humano, que é a necessidade de moradia. E essa necessidade de moradia, ela continua por muitos e muitos e muitos anos, e as pessoas gostam de estar em determinados locais. Além disso,
além da necessidade de moradia, existe uma tendência demográfica, né? Uma cidade, quando ela está aumentando a sua população, como é o caso da maioria das cidades, ela costuma continuar aumentando a sua população por décadas a fio. E se aumenta a população, aumenta a quantidade de pessoas querendo morar, aumenta o valor do aluguel e por aí vai. Então, o seu investimento fica com um potencial de melhora muito grande, de um retorno muito tranquilo ao longo de décadas a fio, né? Essa é uma característica do mercado imobiliário, algo que a gente precisa ter em mente, porque é tão bom e tão razoável investir em imóveis e saber que isso pode dar um retorno perene para muito tempo, inclusive passando de geração para geração. Para você fazer isso, você tem que acertar, você tem que conseguir saber o que você está comprando. Por isso eu vou falar 3 segredos para você investir em imóvel e ter uma boa rentabilidade. O primeiro é que você tem que procurar a regra do 0,5%, 0,5%. Ou seja, você compra um imóvel de 100 mil reais, você quer que ele renda pelo menos 500 reais por mês. Você nem olha imóvel que não renda 0,5% ao mês. É claro que alguns mercados são um pouco mais competitivos, outros menos, mas via de regra, em muitos locais do Brasil, eu diria que a maioria deles, dá para você aplicar com tranquilidade a regra do 0,5%. Você começa a olhar imóveis a partir de um aluguel que seja no mínimo 0,5% do valor do investimento. Daí você começa a interagir com aquele mercado para melhorar essa taxa, para comprar um imóvel mais barato ou para ter um aluguel um pouco mais valorizado do que esse 0,5%. Esse seria como uma linha de corte para o que você vai analisar de investimento imobiliário. E se você seguir essa métrica, se você seguir esse segredo, é muito improvável, muito difícil que você faça um investimento ruim. O segundo segredo parece simples e é o valor por metro quadrado. Muitas pessoas não se atentam para isso, muitos vendedores supervalorizam o valor pelo metro quadrado, mas hoje a gente tem a tecnologia de informação ao nosso favor. Você tem hoje o site FIPZAP que diz a média do valor do metro quadrado negociada nas principais cidades e dividido pelos principais bairros. Se você pesquisar no Google também, você vai encontrar o valor negociado do metro quadrado nos principais bairros das principais cidades. O que é isso? Vamos explicar mais detalhadamente. Em geral, um metro quadrado, você pega, né, o valor do imóvel e divide pela metragem do imóvel. Então, se ele tem 100 mil reais e tem 100 metros quadrados, é R$1.000 o metro quadrado. Esse valor é caro ou barato? Bom, a gente não tem como saber a princípio, mas se você pesquisar, né, nesse site, FIPZAP, ou começar a fazer uma média de outros anúncios, você vai começar a descobrir que existe um certo padrão de compra e venda e de negociação de imóveis. E se você perceber que tem um imóvel negociando a R$3.000 o metro quadrado, sendo que a maioria deles é R$1.000 o metro quadrado, provavelmente aquele imóvel não vai ser um bom negócio para investimento. Por quê? Porque ele pode ser, sim, que tenha uma grande piscina, uma grande banheira, grandes benefícios para alguém que vá morar, porém é muito raro que para quem vai pagar o aluguel daquele imóvel vai querer pagar aquela diferença toda na metragem quadrada. Então, imóveis que destoam muito do valor por metro quadrado de determinada região costumam ser investimentos muito ruins, investimentos que não rentabilizam de forma adequada. Então, você já tem aí 2 métricas muito importantes para que você faça o investimento imobiliário de forma adequada. O terceiro segredo é quase que uma variação dos outros 2, é o Cap Rate. Capitalization Rate é uma métrica muito utilizada por fundos de investimento imobiliário e também no exterior. Basicamente, é a rentabilidade anual
do imóvel dividido pelo preço do imóvel. Então, se você vai ter um aluguel de R$1.000, ele quer dizer que ele tem uma rentabilidade de R$12.000 ao ano, né? Você pega aqueles R$12.000 e divide pelo valor patrimonial do imóvel. Se o imóvel custou R$100.000, quer dizer que esse imóvel ele tem um cap rate de 12% ao ano. Esse indicador e esse cap rate é importante por quê? É importante porque você compara, né, essa rentabilidade anual com a rentabilidade de outros tipos de investimento. Você vai olhar com relação à taxa de juros, né, com relação a outros investimentos que não tenham nenhum risco. E você vai buscar, dependendo de como está o mercado, bater, pelo menos com uma pequena margem, os principais investimentos sem risco, né? Vamos pegar um exemplo bem prático aí que eu acabei de dar. Você tem um imóvel, né, que dá R$1.000 por mês, R$12.000 por ano, e então ele custa R$100.000. Então você tem um cap rate de 12% ao ano. E hoje a taxa de juros está muito, muito abaixo disso. Então você vai estar ganhando aí pelo menos 10% ao ano acima, né, da taxa livre de risco, né, que seria a taxa de juros do governo. Isso é um excelente investimento. Já se esse cap rate fosse próximo de 3% ao ano, 4% ao ano, provavelmente o investimento seria um pouco mais arriscado e menos rentável do que se espera. Esse foi o terceiro segredo de como investir em imóveis para você ter uma excelente rentabilidade e uma aposentadoria antecipada tranquila por muitos anos, talvez até gerações. Aqui embaixo tem um livro que eu escrevi gratuito para você que vai ajudar você a alcançar a aposentadoria antecipada com tranquilidade. Esse livro eu escrevi baseado nas minhas experiências, nos meus erros e acertos e vai fazer com que você chegue lá de forma muito mais tranquila. Espero que tenha gostado. Dê o seu joinha aqui no vídeo, curta o canal, receba mais conteúdo a respeito de investimento imobiliário e aposentadoria antecipada. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.